Criado em 1989 por José Alberto Lovreto e João Gualberto Costa, o troféu HQ Mix foi idealizado para premiar talentos, roteiristas, desenhistas e pessoas que influenciaram a cultura dos quadrinhos nos últimos 35 anos. De acordo com a página oficial do próprio HQ Mix, para escolher os campeões dessa arte maravilhosa, as votações são realizadas por artistas e profissionais da área, editores, pesquisadores e jornalistas brasileiros. Mas será que ainda hoje essas escolhas têm sido realmente conduzidas pela qualidade dos artistas? Para descobrir se o X realmente marca o local do tesouro, precisaremos nesse vídeo folhear as páginas de trás para frente dessa premiação e observar com uma lupa de detetive antes de chegarmos a essa conclusão. E aí, meus queridos heróis, o Oscar brasileiro de quadrinhos, a HQ Mix, lacrou? Você vai saber depois da vinheta, porque tá no ar Heróis e Mais. Está no ar Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Aqui é o Fernando do canal Central HQs e tô aqui para dar meus 2 centavos sobre a premiação HQ Mix, que sem dúvida é o prêmio principal de quadrinhos aqui no Brasil. O problema é que essa premiação ela vem sendo desvirtuada, ela já não prestigia mais o melhor quadrinho, aquele que tem a melhor técnica, a melhor qualidade, a melhor narrativa, o melhor desenho. Não! Se você faz um quadrinho com temática LGBTQIA+, de diversidade, questão racial e assim por diante, a chance de você ser selecionado ou ir para a final do prêmio, até mesmo ganhando, é muito grande. Quando o HQ Mix surgiu, o presidente da República ainda era José Sarney. A cultura pop daquela época tinha como bandas de destaque U2, Crowded House, Titãs, Legião Urbana, The Cure, Bon Jovi, entre inúmeros outros talentos. A TV também andava em alta, principalmente no Brasil, que acabara de testemunhar uma das novelas mais populares de todos os tempos, Vale Tudo, com sua trama sinistra para matar Odette Roitman. No cinema tivemos o filme do Batman de Tim Burton, se tornando um marco nos filmes de herói. Nesse ano tivemos outro herói dos quadrinhos, mas sem muito glamour pelo seu fraco desempenho, o Justiceiro, com Dolph Lundgren. Mas também tivemos Karate Kid 3, Indiana Jones e a Última Cruzada, Caça-Fantasma 2 e De Volta para o Futuro 2, entre outros bons filmes. Os anos 80 realmente foi uma década sensacional e incrível para a criatividade. Antes da gente continuar aqui, meus queridos heróis, queremos te convidar para um grupo especial junto com Tom Dimas e sua equipe. Esse grupo é um grupo que está te esperando para você aprender a trabalhar pela internet de forma honesta e segura. Corre neste grupo aqui, no comentário fixado, WhatsApp, você vai entrar no grupo e aproveita tudo que vão te ensinar por lá. O mundo das HQs também era vibrante nessa década, com a Disney ainda vendendo muitos exemplares, enquanto a Marvel e DC eram apreciadas no chamado formatinho, com Heróis da TV, Homem-Aranha, X-Men, Superman e Batman, emplacando hit atrás de hit nas bancas. Sem falar dos nacionais do grupo Maurício de Souza, como Cebolinha e Mônica, o famoso artista Ziraldo com o seu Menino Maluquinho e muitas outras estrelas. Outro ponto digno de nota que marcou o início da era HQ Mix era a arte pela arte, com o mínimo de politização possível. Afinal, os consumidores não eram colocados contra a parede para serem doutrinados pelas histórias. Não que a política fosse excluída do roteiro, claro. Sempre existiu autores que colocavam suas mensagens políticas nas obras. Contudo, não da forma panfletária e nojenta que é feita hoje em dia. Quer dizer, não se leva mais em conta o que realmente importa. Eu, como votante, inclusive, dos materiais selecionados que vão para a final, e posso dizer isso com bastante propriedade, afinal, o canal Central HQs é o que mais resenha publicações nacionais, muitos quadrinhos que têm uma extrema
extrema qualidade, eles são ignorados, são escanteados em prol justamente de quadrinhos que tocam em temáticas LGBTQIA+, ainda que sejam quadrinhos fracos, quadrinhos que não têm realmente uma grande qualidade, que traz uma repetição, inclusive, de outras obras. Então, realmente, isso vem manchando o prêmio HQ Mix. E eu vejo também que alguns artistas, enfim, têm feito pressão, né? Vamos indicar mais mulheres, vamos indicar mais trans. Galera, sinceramente, isso daí tem que ficar em segundo plano. O principal é vencer aquele quadrinho que realmente tem uma qualidade, aquele que é o melhor tecnicamente e objetivamente falando. X-Men é um exemplo de política nos quadrinhos. Chris Claremont soube fazer com que as histórias fossem mais politizadas, porém sempre abaixo do entretenimento. O que importava mais era a jornada dos heróis, o conflito com seus vilões, os seus dilemas pessoais, não tanto políticos. Eram pessoais, coisa que acontecia ali no cotidiano. Relacionamento amoroso e muita porrada, muita ação, muita batalha. Isso que era importante nos quadrinhos de super-heróis. Vários personagens clássicos hoje são usados apenas como âncora para passar uma mensagem política. E alguns, inclusive, foram criados especificamente para isso. Para dar alguns exemplos para vocês: Superman, o Jonathan Kent; Miles Morales, o Spider-Man, que foi criado para substituir o Peter Parker; a heroína que foi criada para ser mais forte que o próprio Superman da DC, Naomi; Coração de Ferro, criada para substituir o Homem de Ferro; e outros personagens criados para o público LGBT, como América Chaves, Hulkling e o Wicano, e aqui também incluímos ele, Jonathan Kent, o filho do Superman, entre outros que são usados para militância política, ou seja, militância de esquerda. Só para ficar claro, meus queridos heróis e heroínas, e para você cheiroso que veio aqui assistir esse nosso vídeo, porque você gosta da gente, gosta. Não temos problema com sexualidade, raça de personagem nenhum. O que estamos falando é que, infelizmente, esses personagens foram criados apenas para externalizar esses aspectos que, na nossa visão, são superficiais. Mas então vamos lembrar quem já venceu o prêmio HQ Mix um pouquinho aqui através da história. A lista do Oscar dos quadrinhos BR tem no Hall da Fama muitos artistas dignos de nota. A premiação, vale o destaque também, foi bastante alterada desde sua origem, com categorias já extintas e outras que foram adaptadas à tendência atual do mercado. As mudanças, aliás, aconteceram porque as HQs têm levado muita surra de outras modalidades, entre elas os mangás, que a cada ano superam com folga os antigos gibis, como nós brasileiros chamamos. Os motivos são muitos, mas o principal deles, na nossa visão, é a pura e ofensiva lacração, que afastou os amantes da arte das bancas. Recentemente, meus queridos heróis, surgiu uma história muito polêmica sobre o Sentinela da Marvel. Essa história virou chacota entre os amantes de quadrinhos, pois é ridicularmente forçada ao identitarismo. A história força uma espécie de passagem de manto dos poderes do personagem para pessoas ditas menos favorecidas, entre elas uma cadeirante. Se a história não fosse forjada no lacre, talvez tinha uma chance de ter sido um sucesso, mas não foi. Flopou totalmente. Assim como todas as histórias woke recentemente. Quem é você? Eu sou o Bob. Quem enviou você, Bob? Ninguém. Vocês todos foram enviados? Ainda assim, sobre a lista dos vencedores, vale destacarmos quadrinistas geniais que já receberam o troféu das mãos do antes fantástico Serginho Grosman, que infelizmente já foi para o lado sombrio da força há anos, por motivos que apenas os marinhos hoje podem explicar. Alguns desses mitos são Maurício de Souza, Ziraldo, Angeli, Renfield e Jaguar. Não que essa lista exclua o aspecto político, entretanto, é impossível negar a capacidade técnica e criativa dos premiados. Correto ou não? A maioria dos nerdolas consegue separar o autor da obra. Hoje em dia tá muito difícil. E eu entendo você, meu querido nerdola, você, minha querida nerdola, que já não aguenta mais certos artistas bostejarem muito pela boca. Eles se tornaram
tão radicais que às vezes é impossível não ver a política desses caras na obra. O HQ Mix ganhou fama internacional por elevar a cultura dos quadrinhos e valorizar talentos. Os internacionais também eram lembrados, e entre os títulos agraciados com o troféu, temos uma lista incrível que inclui As Aventuras de Tintim, Os Charutos do Faraó, de Hergé, A Liga Extraordinária, volume 2 de Alan Moore e Kevin O'Neill, Marvels. Quem não lembra de Marvels? De Kurt Busiek e Alex Ross. Você lembra, Elvis, dessa minissérie? Cara, show de bola. Premiadíssima. E muito bonita. Muito bonita. Arte sensacional do Alex Ross, que inclusive teve cheiroso aí que falou que ele se inspirava em estética nazi. Nazi. Cara, esses caras que falaram esse absurdo, Elvis, são hoje os caras que estão julgando o troféu HQ Mix. E teve muitos outros que ganharam o troféu HQ Mix por causa de sua qualidade. Falando nisso, vale lembrar sobre outro prêmio importante dos quadrinhos, o prêmio Will Eisner, no qual por 2 vezes o brasileiro Joe Bennett foi indicado como melhor série contínua em 2019 e 2022. Bem, sobre essas premiações, né, que são dadas, né, por grupos woke, na verdade, né? Acaba sendo a bolha premiando a bolha, né? Eu não acredito em nenhuma dessas premiações, né? Não as levo a sério. Veja bem, em um país em que um Luciano Cunha, que cria um personagem, né? Esse personagem vira filme, todo mundo passa a conhecer esse personagem, no caso, o Doutrinador. O Luciano Cunha não tem nenhum prêmio, o Luciano Cunha não é transformado num novo Maurício de Souza, né? Então, no mercado em que não leva a sério um Luciano Cunha, as premiações também não devem ser levadas a sério. No prêmio Will Eisner, muito importante lá na gringa, lá nos Estados Unidos, nós temos outros brasileiros. Presta atenção nessa lista. Rafael Grampar, Fábio Moon, Gabriel Bá, Rafael Albuquerque, Marcelo de Salete, Adriana Mello, Fido Neste e Mike Deodato. Só que, como Carlos Drummond de Andrade escreveu, no meio do caminho havia uma pedra. Com a escalada sinistra da lacração, provinda pela cultura woke, o troféu HQ Mix começou a degringolar. Basta ver alguns dos vencedores deste ano, que receberão seus respectivos prêmios no próximo dia 11 de dezembro, no Sesc 14 Bis, em São Paulo. Há quem diga que a cada dia que passa, mais pessoas estão ganhando o prêmio, não por sua qualidade, e sim por seu nível de lacração na obra. Depois de tudo que a gente falou, você acha que as pessoas que estão falando contra esse troféu estão mentindo? Estão exagerando? Estão com inveja, talvez? Não, meus queridos heróis. Eu tenho certeza que se você tiver um pouco de bom senso, você vai saber que não. A categoria Publicação Mix, por exemplo, foi vencida por um senhor que apareceu em recentes publicações jornalísticas por motivos, no mínimo, sombrios. Ninguém menos que o suspeito, Padre Júlio Lancelotti, acusado de abuso sexual. Em 2023, a editora Draco anunciou a pré-venda no Catarse da HQ Pobrefobia, Vivências das Ruas com Padre Júlio Lancelotti, obra que nasceu a partir de relatos das rodas de conversas realizadas pelo Padre Júlio com pessoas em situação de rua na paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, em São Paulo. Essa obra é idealizada por Rogério Faria, Laura Taide, Lila Cruz, Luísa Lemos e Rafael Salimena. O quadrinho conta com 4 narrativas originais de 10 páginas cada, que abordam as experiências com o preconceito, marginalização e as diversas formas de violência sofridas por essas pessoas, a chamada pobrefobia. Tudo agora é fobia. Tudo agora é fobia. Tudo agora é fobia. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês, meus queridos heróis e heroínas. A esquerda, eles sabem lutar a guerra cultural. Sabem batalhar. Tudo que eles fazem vira notícia na mídia, texto acadêmico nas universidades, seja pública ou privada, E premiação. e alguma coisa na cultura. É. Ou um filme, um HQ, uma série, uma novela. Enquanto a direita não entender isso, vai continuar perdendo. Não importa se a gente colocar um presidente de direita, como já foi feito. Se não mudar a cultura, Não muda nada. não muda nada. Então, qual a solução? A solução seria criar um prêmio alternativo. Um prêmio
que seja anti-woke, não, um prêmio que seja apenas sério, que premie aqueles que realmente têm talento, né? Que premie histórias em quadrinhos, no caso aqui falando de uma premiação de quadrinhos especificamente, histórias em quadrinhos relevantes que têm algo a dizer, né? Quem poderia fazer isso? Eu acho que o nosso lado aqui poderia fazer. Vocês, Heróis Mais, meus amigos, meus irmãos de trincheira, poderiam começar a organizar isso e pensar, né? Ah, mas vai demorar tempo, vai levar tempo, mas se não se começar, eles vão continuar premiando entre eles, se achando maravilhosos, e não são. A coisa só vai piorando quando observamos o campeão da categoria Publicação Independente de Grupo. Senhoras e senhores, o vencedor é o panfletário, mais que ideológico, Boy Dodói, e sua obra, Histórias Reais e Ilustradas sobre a Masculinidade Tóxica. Vamos ver do que se trata esse Boy Dodói. É o homem cis criado de forma doente pelo patriarcado, que reproduz atitudes ligadas à irresponsabilidade afetiva, falta de honestidade, manipulação, egocentrismo, ausência de noções básicas sobre como estar em uma relação sem ser um grande machista, entre outros comportamentos que causam sofrimento a quem se relaciona com ele. Precisa comentar alguma coisa? É um dos vencedores. Sim, e a gente poderia trazer aqui muitos outros mais, só que a gente trouxe os piores. A gente sempre aconselha que você leia por sua conta e risco, certo? Mas vai preparado pra ler essas coisas aí, tá? Mas ainda nós temos a cereja do bolo. Vamos ler aqui um press release pra você do evento. Escuta só o que o Elvis vai ler aqui pra vocês agora. Grandes mestres do quadrinho no Brasil. Neste ano, foram escolhidas 2 pessoas importantes e pioneiras na produção de quadrinhos com personagens LGBTQIAPN+, no país. Henrique Magalhães e sua personagem Maria, eleita Patrimônio Cultural Imaterial da Paraíba. Maria Espirituosa, ou simplesmente Maria, lançada há quase 50 anos, que foi uma das personagens precursoras em abordar as causas libertárias e de minorias, discutindo a questão de gênero na época em que era quase impossível desenvolver esses temas. Porque o que importava na época era a história e não o sexo do personagem. Nós vamos ler aqui o que alguém da área falou, mas nós vamos preservar a identidade dele, ok? Todo ano, o HQ Mix premia diversas categorias, nacionais e internacionais, contemplando autores, editoras e pesquisadores atuais e veteranos. Até aí tudo muito legal e feito para valorizar a arte dos quadrinhos. Mas tem 2 probleminhas. A votação não é direta. É um colegiado de autores, editores e jornalistas cadastrados e selecionados. Aí já é um problema, meu querido. Um problema gigantesco quanto a quem vota. É um jogo de cartas marcadas. Isso não ajuda, de fato, o mercado de quadrinho brasileiro. Elvis vai ler outro release do texto da HQ Mix, convidando as pessoas para participarem do evento. Olha só. Os ganhadores receberão o troféu Muriel, personagem da cartunista Laerte, que foi convidada a produzir a arte do troféu, representando a transição de gênero de ambas as mulheres, da criadora e de sua criatura. A tira de Muriel, publicada na Folha de São Paulo a partir de 2004, é considerada pela autora como uma espécie de batedora que foi na frente de sua mudança visual, meio que sozinha. O que importa aqui? É a arte? Não. O que importa é a ideologia. E é uma pena. Muitos vêm aqui nos comentários e falam que Tony e eu, a Liga Nerdola, nós estamos exagerando. Ah, vocês estão exagerando. Existe lacração, mas não é desse jeito. Não é em todos os lugares. Alguns desinformados, né? Alguns desinformados falam isso. Porque Nem a maioria do desinformação. público nosso, eles sabem do que está acontecendo. Pois é, mas eu acredito que nem desinformação. Às é vezes ignorância. É ignorância mesmo. Não quer se informar. Pensa que sabe, até a arrogância também, pensa que sabe o que está acontecendo e nos criticam por estarmos falando disso. Mas, na verdade, nós ainda nem se aprofundamos mais ainda, galera. Se a gente fosse Olha isso aqui. Se a gente fosse aprofundar mesmo no que está por trás disso aqui, vai ter muito coelho saindo dessa cartola aí. Mas vamos agradecer aqui a participação do artista Joe Bennett, que deu os seus 2 centavos aqui nesse vídeo. Muito obrigado, Joe Bennett, você é sensacional. E o criador de conteúdo, nosso querido Fernando
do Central HQ. Convido vocês a conhecerem o canal dele. Em breve teremos mais conteúdos focados em quadrinhos de forma geral. O cinema já foi corrompido pela cultura woke e os quadrinhos é um laboratório para isso. E nós não podemos abandonar os quadrinhos. Quadrinhos, fala-se aqui, mangás também, que graças a Deus ainda não estão corrompidos como os comics do Ocidente. Deixa seu comentário aí, meu querido herói. Não esquece de compartilhar esse vídeo. E aqui no comentário fixado, o Tom Dimas esperando você e a nossa campanha de Natal para você concorrer a R$3.000. Bom demais, hein? Já estamos em dezembro, é no final do mês. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Enquanto no próximo vídeo, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, heróis e